Nessa edição, então, das entrevistas especiais que estão sendo realizadas pela Rádio Universidade nesse fim de ano, fim de 2025, nós vamos conversar sobre um tema que marcou profundamente o debate nacional neste ano, a segurança pública. 2025 foi um ano marcado por grandes operações policiais, com ampla repercussão. Entre elas, não tem como não citar a mega operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, e também teve ações integradas, ocorreram ações integradas em outros estados que reacenderam a discussão sobre violência urbana, letalidade policial, crime organizado e políticas de enfrentamento. Quem vai nos ajudar a entender esse ano tão conturbado nesse setor específico é o professor Akhenaton Tozek Souza, docente do curso de Direito e do programa de pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos, aqui da Universidade Católica de Pelotas, coordenador do Laboratório Social de Administração da Justiça, Conflitos e Tecnologia, aqui também da UCPEL. Professor, para começar, muito obrigada por estar participando, né? O senhor esteve presente durante todo esse ano na nossa programação, trazendo as últimas informações e também fazendo a sua análise, ajudando a população a entender o que estava acontecendo em determinados momentos, principalmente em momentos relacionados a ações policiais também com intervenção, né, do Estado, da política, inclusive, partidária. Mas como é que o senhor avalia esse cenário, né, nacional, o cenário nacional da segurança pública em 2025? Bem-vindo. Olá, né, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ouvir no futuro. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, nesse encerramento desse ano, aqui na Rádio Universidade, com você, Alessandra, e com toda essa equipe maravilhosa do RU, né, que faz um trabalho excelente na nossa região, nossa comunidade, levando conhecimento, divulgação científica, no momento em que cada vez esses espaços são mais importantes, ou seja, uma informação qualificada, né, esclarecida, que permita, então, portanto, separar o joio do trigo desse grande balaio informacional que nós, né, vivemos hoje em dia. Essas questões que eu comecei falando aqui, eu acho que elas também afetam um pouco a questão da segurança pública nesse ano 2025. Nós começamos o ano 2025, não sei se vocês se recordam, com notícias bastante interessantes, inclusive para a região sul e para o Rio Grande do Sul, com uma diminuição das mortes, né, da violência letal, o que é um dado muito interessante, mas, obviamente, isso muito atrelado também a uma migração da criminalidade. Então, nós vemos uma grande parcela da criminalidade migrando para outros comportamentos criminais, patrimoniais, importantes, como esses feitos nos ambientes digitais, como comecei falando. Então, nesse ano começa com essa grande questão, mas logo também nós fomos assoberbados por outras dinâmicas bastante antigas, numa certa continuidade histórica brasileira, que é acreditar que o controle da criminalidade, o controle, sobretudo, de determinados aspectos criminais, se dá a partir da repressão, sobretudo da repressão letal digamos, de grandes operações. Também tivemos movimentos legislativos muito interessantes, como esse proposto pelo governo federal e com debates interessantes tanto pelo executivo, né, estadual, pelos governadores, mas também em especial pelo legislativo federal, que é vinculado à SUSP, né, essa sistema integrado, sistema único de segurança pública, que parece ser uma demanda e uma discussão muito importante. Na época nós fizemos até um evento. Esse ano, inclusive, eu preciso dizer, né, o programa de pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos, né, tiveram muitas atuações, né, todas as linhas, especialmente a linha 2, que eu faço parte, junto com a professora Cristiano Russomano Freire, com o professor Luiz Antônio Bogoquês, tivemos uma alta demanda, porque o tempo todo tivemos movimentos envolvendo tanto a questão penitenciária como a segurança pública, e fizemos muitos eventos em relação a isso. Fizemos, inclusive, um evento muito interessante no primeiro semestre sobre a questão dessa PEC da segurança pública, do SUSP, né? Então, ou seja, é um tema muito importante. Por quê, Alessandra? Porque a gente está envolvido com uma grande questão, que são as organizações criminosas, que são muitas vezes estaduais, transregionais, e
né, obviamente, pensar, então, portanto, esse movimento dentro de um outro enquadramento político, de políticas públicas, parece interessante. Também tivemos debates muito interessantes, que a gente pode prolongar aqui a nossa conversa em algum momento, sobre o uso de tecnologias, tanto de câmeras corporais, né, em policiais, como ter aumentado esse debate, né, assim, essa demanda ter ocorrido em vários estados, inclusive também na questão federal. Também o uso de imagens para identificação facial, né, por inteligência artificial, e também acompanhando agora, tivemos grandes operações sempre ocorreram, né? Assim, mas tivemos essa que foi um marco na nossa história, um marco ruim pela letalidade, né? E que essa operação, né, que foi uma chacina em certa medida, né, no sentido que chacina no termo italiano, no termo galês, né, a ideia de matança, uma grande matança, no Rio de Janeiro, e logo após tivemos também uma discussão legislativa sobre a PEC antifacção, né, ou quer dizer, a lei antifacção, né, um projeto de lei antifacção, apelando também, Alessandra, para aquilo, né, para os nossos ouvintes, é importante se entender, apelando para o que nós fazemos há muitos anos, que é simplesmente achar que aumentar a lei, né, e achar que aumentar a pena, né, e achar que o aumento da pena vai ter algum tipo de impacto sobre determinadas parcelas da criminalidade. E já nesse finalzinho de ano, Alessandro, eu preciso dizer isso também, participando do nosso laboratório, integrado com vários professores e com toda a comunidade, né, civil aqui da região do Sul, especialmente de Pelotas, mas em conjunto com o Observatório no Sul. Ontem, inclusive, dia 10, de 21 dias de ativismo pelo fim da violência de gênero, de violência contra meninas e mulheres, né? E esse evento ele é interessante porque também vai tocar num debate que atravessa o Brasil há muito tempo e que, ainda que nós tenhamos uma diminuição de determinadas formas de criminalidade, que tem se tornado, usado uma outra racionalidade por conta da tecnologia, como os crimes patrimoniais, e com isso latrocínio, roubo, sequestros, um crime que não diminuiu, pelo contrário, aumentou, colocando em certo parafuso, assim, né, certa falta de entendimento das pessoas, é justamente o crime de feminicídio e os crimes de violência de gênero. Isso também tem uma explicação científica e sociológica para isso, que demonstra, inclusive, a fragilidade das nossas políticas públicas em combater esse tipo de criminalidade. Por que isso? Veja bem, a gente tem um paradigma, e por isso que aumenta de pena. Então, a gente aumenta a pena de feminicídio, aumenta a pena não sei do quê, cria mais modalidades. Agora, por exemplo, saiu hoje uma notícia do boletim que desenvolvemos junto com alunas. Aqui eu deixo o meu abraço e minha consideração aos nossos discentes, que são excelentes, têm trabalhado arduamente conosco esse ano, esse semestre aqui, especialmente esse boletim foi criado em parceria com o nosso observatório, mas desenvolvido com os nossos discentes e egressas e orientandos, né? A Raíssa, a Miranda, a Ana Chu e a Valéria Soares. O que a gente percebe, por exemplo, o aumento do crime de violação da medida protetiva, né? Então saiu agora uma notícia, uma coisa bastante assustadora. Então por que isso acontece, né? Por que tem aumentado esse tipo de crime e a gente acha, vamos criar então agora um crime em cima disso? O cara violar a medida protetiva vai virar um crime e vamos aumentar a pena. Então vai cavocando dentro do direito criminal, né? Aumentando a pena, um populismo penal, né? Digamos, como se a lei fizesse algum tipo de impacto. E por que não tem impacto? Porque é o seguinte, porque o paradigma da pena ela vai estar galgada num cálculo racional do criminoso. O criminoso vai pensar assim, eu vou furtar um celular. Esse celular vai dar uma pena para mim, se eu furtar e for pego, vai me dar uma pena alta, então não vale a pena eu furtar o celular. Esse é um cálculo lá do século XVIII, tá? E a gente reproduz até hoje. Só que o crime de gênero, sobretudo violência de gênero, ele não passa por esse cálculo racional. O cara, ele passa por um cálculo moral, no sentido que o agressor, ele se considera a vítima. Ele se considera violado de alguma forma, do qual a ação violenta, portanto, a produção da morte, é um ato, é um imperativo categórico, é algo que ele não pode se furtar, é o que deve ser feito, é o que, entre aspas, né, vamos colocar aqui, é uma expressão bastante comum, né, que discuta aí, é coisa de macho faz, né, eu não vou levar desaforo para casa, eu não vou escutar, não. É a questão da honra, né, professor? A questão da honra. E daí, como é que a gente vai evitar um tipo de crime
que a pessoa não se importa em ser presa, não se importa em morrer, eventualmente mata e se mata depois. Então, essa barbárie que o Brasil passa, por exemplo, nós não alcançamos pelas políticas criminais usuais, pelas políticas de segurança pública, no formato que o Brasil pensa, que é armamento, viatura e aumento da polícia. Aqui nós temos que pensar, e aqui a gente não sabe muito bem o que fazer, porque nós sempre fizemos isso. Mais polícia, mais arma, mais, né, ostensividade, quando aqui, nesse caso, nós precisamos de um outro tipo de política pública muito distinto. Né, políticas públicas que envolvam uma discussão, sobretudo, de gênero, né, nas escolas, a ideia de consentimento, a ideia da liberdade, né, e do respeito às mulheres e às diversidades. Ou seja, se nós vivemos num mundo diverso, nós temos que criar políticas que recepcionem, que protejam essa diversidade. E é essa diversidade que tem sido alvo desse tipo de violência, né, que vai envolver, por exemplo, mulheres e meninas, mas também nós estamos falando de mulheres e meninas trans, né, e outras possibilidades, né, de diversidade que também são alvos dentro dessa interseccionalidade da violência. Então, imagine mulheres indígenas, né, mulheres negras, mulheres periféricas. Então, o Brasil passou por esse ano com movimentos importantes, com efeitos muito negativos ainda do passado que nós reproduzimos, mas eu não posso deixar também de pontuar e de esperançar nesse sentido da mobilização social, das mobilizações que têm ocorrido, e o exemplo aqui tem sido, ainda que tenha, obviamente, não alcance os efeitos planejados da diminuição da violência de gênero, mas como o papel das discussões feministas, dos movimentos das mulheres em todo o Brasil tem sido um exemplo de como a população civil pode se organizar e deve escutar. Nós, que temos um pezinho no direito também, somos muito acostumados a falar, e nós temos que escutar as vítimas, escutar as mulheres, perguntar para elas o que elas precisam, o que elas querem, né? Quais são as formas de reparação, as formas necessárias de responsabilização. Então, eu saio desse ano assim feliz pelo que nós produzimos enquanto universidade, enquanto professor, enquanto orientador, né, enquanto colega de vários outros pesquisadores que participam. Triste por ver também, e aqui eu já anuncio, já esperancei um pouco, então agora eu vou dar um sustinho a mais, né, um pouco assustado com a politização da discussão da segurança pública, que parece que já dá o passo inicial da eleição de 2026. Então, em Esse é 2026... um dos nossos assuntos em seguida, prof. Eu quero, desculpa lhe cortar, mas eu quero ainda que a gente destaque um pouquinho mais, né, dentro desse boletim mais recente agora do laboratório, Pelotas se destaca com 40%, né, dos registros que 1 em cada 10 violação de medida protetiva do Rio Grande do Sul está aqui na Zona Sul. Eu sei que a pesquisa ela é muito focada nos dados, né? Mas o senhor, como sociólogo, entende essa uma realidade muito própria aqui da Zona Sul do estado, ou o senhor acha que não? Por que se concentram essas violações aqui? Olha, eu diria que a violência de gênero ela é transversal ao Brasil, mas ela tem particularidades locais que vão revelar ou que vão ser dados que são dados sentinelas, porque eles vão alertar para nós determinados perigos que tem a ver com política pública. Por exemplo, um outro boletim que vai sair é sobre violência de idoso. Então você nota em Bagé, Bagé que é muito menor que Pelotas, um número proporcionalmente alto, equiparado quase a Pelotas. O que vai revelar não uma característica do povo de Bagé, né, da campanha, mas provavelmente ausências de políticas públicas ou efeitos de políticas públicas locais. Então, o que nós podemos perceber aqui na região sul é que, embora tenha uma população proporcional bastante inferior ao Rio Grande do Sul, né, ou seja, outras regiões aqui, como a região da Serra, né, a própria região ali metropolitana, tem um número bastante elevado, vai revelar, provavelmente, a questões, e para mim está muito relacionado à ausência ou né, uma diminuição ou talvez uma não adequação total das políticas que a gente vai chamar de redes de apoio.
Então, esse tipo de crime de violação de medida protetiva, ela exige uma certa urgência, ela exige uma urgência de atuação. Então, saiu na notícia que temos, acho que 800, salvo engano, medidas protetivas de urgências agora, decretadas pela Justiça. Então, eu fico pensando, se tem 800, né, ou seja, quais são as políticas públicas locais, né, ou seja municipal, seja estadual, pensada para a nossa região, que garantam que essas medidas protetivas de urgência sejam vigiadas, controladas, que deem, então, portanto, uma segurança a essas mulheres. E a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, a gente, né, e eu agradeço muito, Alessandra, de dizer para você o seguinte: você pode me interromper a qualquer momento, que a minha tendência é falar sem parar. Então, você, a qualquer momento que se quiser uma deixinha ou, né, fazer algum tipo de comentário para que a gente possa continuar essa conversa de uma forma mais dialogada, fique à vontade. Então, o que nós notamos, né, é que né, a gente percebe que a gente cria, então, portanto, o aparato legislativo, o juiz, portanto, decreta, mas muitas vezes a gente acaba não tendo uma política pública que dê a real assistência e a efetividade desse processo legislativo. Por exemplo, a violência de gênero, ela tem um efeito muito perverso, porque ela não afeta só a mulher, né? Quase nenhuma violência afeta só a vítima direta. Ela gera um lastreamento familiar nisso. Ela gera, por exemplo, um efeito econômico. As mulheres que sofrem esse tipo de violência podem também, geralmente estão, atreladas a outros aspectos de vulnerabilidade, que se agravam diante da violência. Seja ela, né, porque vai ter efeitos né, vinculados à questão profissional, ao medo de sair, né, a dificuldade de estudar, né, à noite, porque tem medo. Então, ou seja, a gente precisa, então, pensar a política pública para além da segurança, a política pública de segurança, para além das políticas públicas de segurança. Como? Como assim? Ficou contraditório. Não é. É que quando a gente fala em política pública de segurança no Brasil, a gente está pensando quase sempre em polícia. Quando, na realidade, às vezes o que produz o efeito de segurança pública, por incrível que pareça, é o saneamento básico, é a iluminação pública, é transporte de qualidade, é serviço público, né? É o CRAS, é o postinho, é a escola aberta no final de semana, para que essas mulheres possam ter a quem recorrer. Então, você tem um atendimento rápido, e eu tenho certeza, e aqui eu preciso também que a nossa população nos escute. Nós somos professores, eu sou um professor pesquisador. O meu papel não é passar pano, não é dizer que está tudo legal, é pontuar críticas. Isso não significa dizer que as instituições não têm agido, né? Pelotas é um exemplo de como as instituições e a comunidade civil têm atuado com firmeza, e aqui eu posso incluir o Ministério Público, incluir o Judiciário, a Ordem dos Advogados, as polícias, né, o próprio Executivo, né, o Legislativo também, tem atuado, tem se preocupado, né? Claro, com variações aqui e acolá, mas ainda assim a gente tem muito a caminhar. Então é importante que nós possamos desvelar, além, apesar dessa imagem, que Pelotas é um caso do sucesso, que não está tudo certo. Não, tem muitas coisas aqui ainda que estão ocorrendo e que a gente precisa avançar, e esse avanço só pode ser feito em parceria, né? Ou seja, a universidade em parceria com os movimentos sociais, com as instituições, e nesse ponto, acho também, assim, é salutar o que temos feito, porque realmente nós temos tentado construir, tanto com a SUSEP, com outros órgãos, um vínculo bastante duradouro no intento de promover a nossa população e a nossa região, políticas públicas cada vez mais eficazes, seja na sua formulação, na sua implementação, ou mesmo na sua avaliação posterior. E a academia tem também jogado luz, né, professor, com as suas pesquisas, porque a população passa também a entender de uma forma mais ampla que a questão não é que falta polícia na minha rua, ou porque isso, talvez falte iluminação na minha rua para eu poder chegar da universidade, para eu poder estudar à noite, para minha filha poder sair, né? São esses, como o senhor falou, são essas, é o cotidiano da vida que tem várias questões que precisam ser reformuladas. Professor, o Mapa da Violência 2025 foi um grande destaque aí do trabalho do laboratório, né? E, inclusive, o Mapa da Violência trouxe alguns dados surpreendentes para vocês. O que o senhor destaca? Olha, primeiro eu queria dizer que o Mapa da Violência, ele é um produto muito acertado e muito feliz, né, do nosso programa de pós-graduação, especialmente mobilizado pela linha 2,
e aqui eu devo, né, estender a satisfação, né, dos outros grupos que iniciaram esse projeto, como, por exemplo, o GITEP, que é liderado pelo professor Luiz Antônio, mas também destacar a participação do grupo de pesquisa Corpos Cativos, da professora Cristiane Russomano, que também produziu um outro mapa, um outro relatório vinculado à questão de gênero e ao Observatório Nosotras. Bem, esse tipo de mapa, ele é interessante porque ele, claro, eles são dados bastante, vamos dizer assim, dados precários na minha leitura, porque são dados quantitativos, mas eles oferecem alertas para nós, né? Tanto de perceber mobilidades criminais, como se movimenta a criminalidade, e a gente poder, né, imagine daqui a alguns anos fazer um mapa de 10 anos para a gente ver o quanto cresceu o abigeato, né, verificar esses crimes locais. O abigeato é um crime que eu gostaria de aprofundar os estudos, porque é algo muito típico da nossa região. Nesse mapa especificamente que nós conduzimos pelo laboratório, também em parceria com os nossos alunos, né, lembrar que esses projetos, eles não são projetos só do professor, eles também eles enquadram nesses projetos um aspecto pedagógico de formação, que eu sempre gosto de destacar. Às vezes a gente vê o material pronto, mas antes disso tem um monte de reuniões e formação de aluno, e aluno lidando com dados. Então, assim, é muito legal todo esse processo. Mas ali, destacando especificamente no mapa, alguns pontos interessantes. Nós conseguimos colocar novos tipos penais, ou, portanto, então, novos crimes que antes não eram mapeados. Esses dados são feitos a partir de dados abertos da Secretaria Pública de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Então, ali nós conseguimos verificar, por exemplo, essas medidas protetivas de urgência que resultou nesse boletim. Claro que daí no boletim a gente vai pegando outros dados nacionais. São recortes, né, professor? Perfeitamente. Também colocamos crimes de maltratos, abandono, crimes contra idosos, crimes de violência psicológica, perseguição, assédio. Então, nós trouxemos então um outro leque de tipos penais que não estavam ali previstos, o que nos dá, vamos pensar assim, o que eu vou chamar de dados de sentinelas, porque nos alertam a perigos que estão por vir. Por exemplo, quando nós temos muito crimes de ameaça, provavelmente nós tenhamos também lesão. E se temos muita lesão, logo nós teremos também mais lesões graves e, obviamente, mais homicídios. Então, a gente consegue ver um certo escalonamento de determinados comportamentos criminais que, né, podem ser localizados nesses dados do mapa. Um dado, particularmente, que eu gosto muito, e, assim, um dado que parece até jocoso, tá? Eu queria fazer um boletim jocoso com ele, mas aí, claro, né, a gente fica sempre um pouco impedido pelas reflexões científicas e da seriedade. Mas o dado sobre o aborto, Alessandra, ele é muito interessante, porque nós levantamos os dados dos registros de ocorrência sobre aborto na região do sul do Rio Grande do Sul, e especialmente em Pelotas, e nos últimos 3 anos os dados são absolutamente interessantes, porque eles são zero quase. Pelotas teve um registro, ou, né, assim, são dados que assim, qualquer pessoa, não precisa nem ser formado em nada, nota que são dados lacunosos. Isso que nós vamos chamar de cifra oculta, ou seja, são crimes que nós não conhecemos, porque não chega ao conhecimento. E no caso de aborto, ele é muito interessante, porque nós notamos uma grande discussão sobre isso em termos políticos, né, em termos de políticas públicas, em termos políticos partidários, há uma certa uso dessa discussão, porque nela está imbuída também uma discussão de moralidade e valores. E vejam vocês, eu não estou discutindo o valor aqui. É óbvio que quando a gente fala em aborto, a gente está falando de também questões de política pública que vai afetar a saúde, que vai afetar uma série de outras questões relevantes. Então, o que nos indica, por exemplo, o fato de não ter registro? Significa, portanto, que o direito penal, ou seja, a proibição com cálculo a partir da criminalização das mulheres, não é efetivo. E se não é efetivo, por que tem? Se o nosso objetivo enquanto a sociedade, e eu posso colocar aqui de pronto, que que é importante que nós tenhamos um controle, né, das práticas clandestinas, violentas, lesivas de aborto, significa que pelo direito penal isso não é possível. Nós temos que criar medidas de política. E aí, aquele exemplo que eu falava antes,
né? Falar de segurança pública, nesse caso, é falar de políticas que não são vinculadas à polícia e ao sistema de justiça. Né? Se nós julgamos que a prática de aborto clandestino podem ser lesivas e prejudiciais à sociedade, está na hora da gente pensar, então, em outras formas de políticas públicas que permitam, então, portanto, tratar isso dentro de um plano sério de política pública, saúde psicológica, apoio, redes de apoio que permitam às mulheres que em situações de vulnerabilidade muitas vezes pensam nessa possibilidade, caminhos, soluções que possam ser efetivas, tanto para salvaguardar, em especial, a autonomia, a liberdade e a saúde da mãe, mas também para salvaguardar a vida, né, da criança, do feto, com possibilidades de adoções, de políticas públicas. Esse é um exemplo que me chamou muita atenção, eu falei dele, né, tem tantos dados muito, né, mas esse me chamou a atenção porque Sim. ele casa muito bem com a discussão da política, entendeu? Tá todo mundo falando aí, teve a discussão, inclusive, foi esse ano, que queriam criminalizar, queriam proibir o aborto legal de meninas que são estupradas. Então, eu estou falando de meninas de 10 anos, 11 anos de idade. Então, essa discussão, veja bem, que está englobada no debate moralizante, politizado, ideológico, vamos chamar assim, é uma pena, porque bem no fim a gente está afastando aquilo que a gente pretende como fim, que é proteger as mães, proteger as mulheres, as meninas, e também, né, dar possibilidades de políticas públicas para que as pessoas saibam o que elas possam fazer, né, caso elas não possam, não queiram, não tenham condições de criar o filho. Professor, em 2025, né, a gente começou a nossa conversa falando sobre isso, sobre algumas ações, sobre a mega operação do Rio de Janeiro, algumas estratégias de governo que continuam tendo um custo social muito alto, né? Que além de impactar a opinião pública, continuam tendo um custo social muito alto. Mas também são estratégias que têm sido adotadas, o senhor também já deu uma pincelada sobre isso, para o 2026, para a campanha eleitoral, né? Existem alguns governadores que já estão, né, deputados, enfim, toda a gama aí da política partidária já começa a se preparar e se movimentar, e fez isso usando, inclusive, a máquina, né, pública, em 2025. Como é que o senhor avalia para que não se torne a bandeira da segurança pública uma bandeira banalizada, né, e que tenha esses custos muito altos junto à população? Porque a mega operação foi no Rio de Janeiro, mas ela respinga aqui, perto da gente também, todo dia, né, professor? Então, como analisar e o que esperar, né, da campanha eleitoral de 2026 a partir dessa bandeira, segurança pública? Olha, esse tema vai ser o tema. Nós vamos ter que trabalhar ano que vem, hein, Alessandra? Todos nós do programa, os professores que trabalham com essas temáticas, porque, primeira coisa é a seguinte, há uma fulanização do debate da segurança pública. Tem que matar, tem que não matar, que defende bandido, leva para casa. Isso é bobagem. Fazer política pública é uma coisa séria. E quase sempre, Alessandra, ela é anti-intuitiva. Porque, obviamente, tem uma coisa que vimos lá na década de 50 do século passado, né, um cara que ganhou o prêmio Nobel, que é a limitação da nossa racionalidade, a racionalidade limitada do agente da política pública. Então, quando fazemos política pública com a nossa cabecinha, daqueles que fazem, que é a política pública, que quase sempre é um cara situado, uma pessoa que, né, geralmente homens, brancos, bababá. Uhum. Política pública é quase sempre uma imposição de determinados setores. Então, a gente precisa primeiro parar com essa funalização, de fulanizar, né? Brincar com a segurança pública, levar a sério o debate. Levar a sério o debate implica pensar na produção de efeitos de segurança pública. E, mais uma vez, isso não é... A gente já faz, a gente reproduz, então as pessoas utilizam, muitas vezes,
do sentimento de segurança, que é um sentimento muito importante para o ser humano, do sentimento de insegurança, do medo das famílias, do medo, né? Então, e mobiliza isso dentro do enquadramento político, quase sempre acusando o outro, daí agora vão ser, com certeza que vai ser o tema, podem anotar aí, quem está me escutando, isso aí não é bola de cristal, isso chama ciência. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de previsão, mas é que os dados já nos revelam isso. Por exemplo, um dos temas centrais vai ser as facções, né, que vão estar sendo acusadas de partido a partido, que esse é vinculado à facção tal e que apoia a facção. Isso vai estar muito marcado, isso já é marcado no discurso ultraconservador, a texto da década de 90, que arvoram todo um debate de setores da ultradireita, né, dentro desse escopo, então, portanto, acusando determinados partidos progressistas, né, de faccionados, coisas do tipo. Já há visitas e há dados disso de muitos desses políticos, né, que fazem um populismo penal da morte, violência, visitando El Salvador e visitando o presidente Bukele, né, que produziu, né, um sistema de encarceramento em massa em El Salvador que, diga de passagem, é menor do que muitos estados brasileiros, muito menor em população e tamanho. E, obviamente, nós veremos os efeitos perversos que lá surgirão também. Então, o que vai ter é um debate de aumento da violência e do encarceramento como uma solução. Então, de não passar a mão em bandido, blá, 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 e não sei o quê. E, por outro lado, eu vejo, né, setores progressistas capturados por o medo desse debate. Como o debate da segurança pública ele é um debate muito complexo, né, e quase sempre fulanizado, do tipo, tem que matar, tem que prender, né, setores progressistas se veem, na minha percepção, muitas vezes constrangidos em fazer um debate mais sério por terem medo de ser rapidamente associado como defensor de bandido, né? Então, o que eu vejo é um sistema de agravamento desse debate, porque ao mesmo tempo que esses setores ultraconservadores vão elevar a fulanização e a simplificação, os setores progressistas vão ter que acompanhar isso, mostrando que são também rigorosos, ou que querem ser rigorosos com o comportamento criminal, e que não preciso nem dizer aqui, todo mundo sabe que afronta a nossa população muitas vezes. A população se vê muitas vezes vitimada, imagina no Rio de Janeiro, população que, como, né, trabalhadora do morro, que se vê aviltada também, se vê violentada pelos traficantes. Então, ou seja, mobilizando esses sentimentos de uma forma que não produz os efeitos desejados, que na minha leitura é a diminuição da violência. Por exemplo, quando você apela num debate de encarceramento em massa, você não está diminuindo a criminalidade. Isso já é mapeado há muito tempo, né? Ou seja, o processo de encarceramento em massa aumenta a sensação de segurança, aumenta a violência, aumenta os processos criminogênicos. PCC, Comando Vermelho e outras facções, elas não surgem fora da cadeia, elas surgem na cadeia, na cadeia de dentro para fora. Então vai ter esse processo, evidentemente, de fulanização desse debate, que mascara, Alessandra, por um apelo populista de medo e de pânico da população, mascara temas relevantes. Um tema relevante, e você que está me escutando aqui, que é da segurança pública, que é profissional sério, é o seguinte: essas pessoas não estão pensando em vocês. Exatamente. Quem é populista penal não está pensando no policial, no bem-estar do policial, no bem-estar da polícia civil, no aumento do aparato investigativo, no aumento de políticas que garantam, né, uma condição de vida digna a esses profissionais. Nós temos dados da segurança pública que nem são tratados como segurança pública, mas deveriam, há uma opacidade em torno disso, que é o número de suicídios e de doenças graves que os nossos profissionais da segurança pública sofrem no Brasil, consequência direta, Alessandra, desse tipo de política pública que nós vimos lá no Rio de Janeiro, que aqui, obviamente, no Rio Grande do Sul não chega da mesma forma, não, porque nós não temos morro, mas chega nessa mesma toada, né, que é uma pressão social muito grande em cima desses trabalhadores, que muitas vezes são incentivados a não se verem como trabalhadores. Então, esse dado não vai ser discutido. E deveria.
porque, obviamente, garantindo a qualidade de vida dos nossos profissionais, dos nossos trabalhadores da segurança pública, é que a gente vai poder exigir direitos humanos, de uma atuação mais competente, uma atuação, né, X ou Y. Se nem é isso a eles são garantidos, como é que podemos exigir que eles façam isso com os outros? Então, o grande problema que nós temos da segurança pública muitas vezes é esse. Há um sequestro da agenda em torno de um populismo do qual setores, mais uma vez, progressistas que deveriam reagir, muitas vezes se veem capturados com essa temática, também, obviamente, desejando o aumento de pena, diminuição da maioridade penal, porque, mais uma vez, isso é um desejo da população na medida que elas não sabem muito bem, né? Ou seja, os caminhos necessários a serem tomados. Não compreendem o problema em sua real complexidade. Um bom exemplo, mais uma vez, para finalizar, é o tema da violência de gênero. Né? Se a gente trata isso no Brasil, a gente tratou isso, galera, pela tema, entre aspas, de ideologia de gênero. Você não poderia falar na escola de sexualidade, falar na escola. E falar de sexualidade não é de falar, né, em sexo ou pornografia, coisa do tipo. Falar disso é falar em consentimento, falar o que representa, né, a importância do respeito às mulheres, esses temas que são temas que não são discutidos. Né, são vistos como temas ideológicos, quando na realidade são temas de política pública, temas republicanos, temas importantes para qualquer nação. Né, se você não educa os homens a respeitar as mulheres, vocês vão estar criando potenciais agressores, porque os jovens vão aprender sobre sexualidade e sobre mulheres, não na escola, não com política pública, mas com pornografia na internet, que tem crescido, né? Com grupos misóginos no Discord, que nós temos pesquisado também, no WhatsApp, grupos Red Pills, incels. Então, o que nós estamos fazendo, bem, no fim, é abandonar a política pública disso, quando nós deveríamos ter a coragem de retomá-la. Obviamente, eu consigo entender, né, a mobilidade política disso, né, porque, obviamente, né, mais uma vez, isso é fulanizado, mas, bem no fim, a gente acaba, então, portanto, tendo esse debate sequestrado por setores, né, que adoram, que defendem um populismo penal. Isso é terrível para a nossa política pública. E o que é a solução, Alessandra Sena? A solução é o RU. É mais passos de divulgação científica e tecnológica, aberta à nossa população. E eu faço um convite a vocês aqui. Sigam não só o RU, mas sigam os nossos grupos, sigam os professores, os pesquisadores, e conversem com eles.